Paz do Senhor, irmãos. Somos gratos ao Senhor, nosso Deus, por mais esse dia que Ele está nos concedendo de vida. Esperamos em Deus que todos tenham tido uma noite muito abençoada, uma noite de descanso, restaurando as nossas forças, não é isso? A nossa energia, para podermos durante todo esse dia darmos o nosso melhor para o nosso Deus, amém? Aí o nosso coração ainda está fervilhando daquelas palavras tão abençoadas que nós recebemos ontem à noite, através do pastor Helder. E graças a Deus, pela fé nós sabemos que ainda tem mais nesta noite para desfrutarmos. Nós queremos neste momento saudarmos todo o nosso ministério, ou a diretoria, componente da diretoria nacional, ou também do nosso concílio, pastores, obreiros, e de uma maneira geral, cada irmão, cada irmã que se esforçou para estarem aqui em Parnamirim, nessa 11ª Conferência Regional do Nordeste, amém? Eu tenho certeza que já neste momento, cada irmão e irmã já está dizendo: olha, valeu a pena. Se nós tivéssemos que terminar realmente agora esta conferência, já teríamos sido grandemente abençoados pelo poder de Deus, amém? Muito bem, eu queria parabenizar aos organizadores da conferência, pastor Macena, toda a sua equipe, e aqueles que também estão aí trabalhando, pelo desempenho nas suas funções. Que Deus possa continuar abençoando grandemente, não somente até no término dessa conferência, mas que Ele vai continuar derramando as suas bênçãos sobre nós. E o tema que foi escolhido realmente para essa conferência nos agrada de sobremaneira. O povo do nome do Senhor Jesus Cristo, quando eles ouvem alguma coisa alusiva ao nome ou à divindade do Senhor Jesus Cristo, isso começa a fervilhar no nosso coração. E eu estava pensando, desde ontem, observando o conteúdo das palavras dos irmãos que fizeram uso da palavra, cantando ou não, mas procurando em tudo exaltar a mensagem do nome do Senhor Jesus Cristo, demonstrando então o que? Um conhecimento, além do conhecimento, um esclarecimento. E eu quero entrar nesta manhã dizendo uma verdadeira revelação. Excede a tudo o conhecimento, não é isso? A revelação de quem é Jesus. A princípio, parece muito fácil abordar o tema, quem é Jesus? Para nós, de imediato, já vem na ponta da língua. Todo mundo conhece de cor, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É muito fácil. Mas eu queria trazer duas passagens. Uma delas que é o tema, esta que é o tema dessa conferência. São Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas,
porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ainda eu queria convidar os irmãos, se fizéssemos aqui mais uma leitura em São Mateus, no capítulo 22 e versículo 41. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-los. Amém? Duas perguntas dirigida a grupos diferentes. A primeira, a multidão estava ali, os discípulos, e Jesus faz a pergunta: o que as pessoas, em geral, as pessoas comuns, estão dizendo acerca do Filho do Homem? E foi essa resposta que nós ouvimos. Um diz que é Jeremias, Elias, um dos profetas. E no outro grupo, nós vemos os fariseus. Os fariseus estavam ali presentes, aqueles homens entendidos, não é, na lei. Agora Jesus lhes faz também uma pergunta: o que dizeis vós do Cristo? E de quem ele é filho? E eles de imediato disseram: de Davi. Agora, olha a resposta um tanto intrincada que Jesus dá para eles ali. Mas como que então, se ele é filho de Davi, como que Davi lhe chama de Senhor? Davi se refere a ele tratando-o e chamando-o de Senhor. E usou a passagem bíblica em que realmente ele disse: senta-te à minha direita até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. E disse: se ele realmente é o filho de Davi, como pois Davi lhe chama de Senhor? Eles não souberam responder, não tinha resposta. Por quê? De primeira vista, eles não estavam totalmente errados, porque todas as escrituras, desde o Velho Testamento, afirmavam que o Cristo, ele seria do quê? Da linhagem de Davi. Se nós olharmos para a genealogia de Jesus, você vai encontrar que ele veio mesmo da linhagem de Davi. O Cristo veio da linhagem de Davi. Mas, humanamente falando, era real, era verdadeiro. E do lado espiritual da coisa havia algo mais. Tanto nessa pergunta que Jesus fez acerca das pessoas, porque um diz: tu és João Batista, Elias, um dos profetas. Olha, todos os predicados eram bons, não tinha nada demais. Jesus talvez poderia ficar satisfeito ou feliz com aquilo que as pessoas realmente diziam ao seu respeito, ou consideravam, mas havia algo mais. Se parasse apenas na resposta das pessoas, que Pedro reproduziu as palavras, uns estão dizendo isso, outros aquilo, e dos fariseus, uma resposta direta: é o filho de Davi, seria apenas
uma meia-verdade acerca de Jesus, porque realmente, de um lado, ele era o filho de Davi, mas do lado espiritual, ele era o Senhor de Davi. Amém? Ele era o Senhor de Davi. É um profeta, este ou aquele. Realmente, ele falou com a mulher samaritana e ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Realmente era um profeta, superior a todos os demais profetas. Mas se fosse só isso que eles tinham para falar acerca de Jesus, ou conhecer acerca de Jesus, eles não estariam conhecendo esse Jesus na sua íntegra, na sua totalidade. Ou seja, havia algo mais. Por isso que Jesus insistiu. Era importante. Aquela pergunta era muito importante. Onde o pastor Macena, ele fez uma referência, dizendo que realmente Jesus mesmo disse: se não credes que eu sou, perecereis nos vossos pecados. Então não basta conhecer Jesus apenas uma parte ou uma meia verdade acerca do Senhor. Agora, quando ele pergunta: e vós? E vós? O que vocês têm a dizer? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para muitas pessoas, esta resposta, esta afirmação do apóstolo São Pedro, talvez não tenha um grande fundamento, não tenha um grande significado, mas para o povo judeu, aquele povo que foi criado desde a sua meninice, aprendendo as sagradas letras, aprendendo o Velho Testamento, a palavra de Deus. Ao dizer tu és o Cristo, a palavra Cristo significa ungido. Ungido significa o possuído. O possuído pelo quê? Pelo Espírito do Deus Todo-Poderoso. Tu és o possuído, prometido. Então, se eles recorrerem, ou recorreram, por certo, ao Velho Testamento, quem era este Cristo, ou quem era este Messias prometido? Quem era o Messias prometido? Para esta resposta, Jesus disse: olha, Simão Pedro, não foi a carne que te revelou isso. Então, conhecer a Jesus na sua totalidade não é através do conhecimento teológico ou da capacidade intelectual das pessoas, mas vai além dessas limitações, ou seja, uma revelação. Saber quem é Jesus. Quem é Jesus não é de qualquer maneira. Nós ouvimos ontem o que Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz o que? Fulano, Beltrano ou Cicrano, essa igreja ou aquela? Não, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Aquele que crê, como diz as Escrituras. Amém? Então hoje nós vemos pessoas. Eu fiz parte de um grupo antes da minha conversão, e essas pessoas diziam que eles eram espiritualistas. Eram espiritualistas. Eles definiam Jesus como um espírito evoluído. Jesus é um espírito evoluído. Ele não era Deus, mas o seu poder, as suas palavras o tornavam semelhante a Deus. Mas ele não era o Deus Todo-Poderoso, era apenas um espírito evoluído. Um espírito que passou por inúmeras reencarnações, e
o Buda, o Maomé e etc. Eles falaram é a evolução desse espírito iluminado que é Jesus. Pergunta-se para tantas outras pessoas, tem um grupo que eles precisaram inclusive traduzir uma Bíblia para eles, porque na Bíblia deles está dizendo que Jesus é um Deus em letra minúscula, é um Deus em letra minúscula. Para o grupo, um grupo de religiosos, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. De imediato, esta é a resposta. Jesus é o Filho de Deus. É somente isso que você tem a dizer acerca de Jesus? Se conhecer a Jesus apenas como o Filho de Deus, é apenas uma meia-verdade. Uma meia-verdade. Ele é o Filho de Deus segundo a carne, mas Ele é o Deus bendito eternamente segundo o Espírito. Vai além, a revelação, ela vai além. E o mais perigoso hoje, que está muito divulgado, quem é Jesus? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para muitos, eles só conhecem Jesus com uma posição, um poder limitado, sujeito inteiramente ao Deus Pai. É só isso, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas aqueles que têm recebido algo mais de Deus, uma revelação gloriosa de Deus, ele sabe que ele não é apenas a segunda pessoa, mas ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Isso é revelação. Isso é revelação. Não se consegue através de teologia, de filosofia, a conhecer ao Senhor Jesus Cristo na sua íntegra. E como é importante, irmão, por isso temos que valorizar. Nós não temos muitas coisas que outras igrejas, outras pessoas têm para oferecer para as pessoas. Muitas vantagens, privilégios, uma série de coisas. Mas nós temos uma revelação gloriosa. Uma revelação que não veio pelo nosso merecimento. Nós não sabemos muitas vezes explicar o porquê que Deus realmente nos escolheu para se revelar a si mesmo. Nós conhecemos ali no capítulo 14 do Evangelho de São João, quando o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse acerca do caminho: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E eles perguntaram de imediato: mas como que nós vamos saber? Não sabemos aonde tu vai, não sabemos o caminho. Olha que revelação gloriosa para seus discípulos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se conhecesses a meu Pai, também, se me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, porque desde agora o conheceis e os tende visto. Como que nós agradecemos a Deus? Agora, por quê? O porquê realmente esses desencontros acerca de Jesus? Um fala uma coisa, outro fala uma coisa, e cada um procura muitas vezes até buscar apoio dentro das Sagradas Escrituras. Na consagração de Jesus, quando levaram Jesus ainda menino lá no templo para ser consagrado, Simeão, a Bíblia diz, um homem temente a Deus que vivia ali no templo, Deus tinha revelado para ele que não o recolheria antes que ele visse realmente a glória de Deus. E disse que quando Maria chegou com aquele menino para consagrá-lo,
ele tomou nos seus braços, levantou aquela criança e disse: e tu, ó menino, é posto para queda e elevação de muitos, e por sinal é contraditado. Olha a profecia que estava já sobre ele. Ele seria contraditado. Uns haveriam de falar uma coisa e outros falariam outra. Mesmo entre os judeus havia dissensão entre eles. Um dizia: ele é bom. O outro dizia: não, ele engana o povo. Então havia, e não somente isso nos dias do Senhor Jesus Cristo, mas mais do que nunca, nos dias que nós estamos vivendo, e aquelas pessoas que não, olha, acreditou em Jesus, falou de Jesus, está muito bom, mas voltamos nessa escritura: aquele que crê em mim, como diz as escrituras. Nós temos que voltar para a palavra de Deus, para a palavra de Deus. Eu tenho aqui umas anotações que eu fiz acerca das profecias. Eu estou com um pouco de dificuldade para poder manusear realmente as anotações que eu fiz, mas o profeta Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6, se eu não estou fazendo uma controvérsia aqui, 9, 6, quando ele falou que aquele menino, o menino, quem é Jesus? O menino que haveria de nascer, ele seria o maravilhoso, ele seria o Deus forte, ele seria o Pai da eternidade e também o príncipe da paz. Jesus, quem é? Quem é esse menino? Ele é o Deus forte, ele é a criança que estava para nascer, ser o Pai da eternidade. Que mistério glorioso que Deus tem nos revelado. Para José, o anjo disse: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados, e ele será o Emanuel. Esse menino que recém-nascido, ou está para nascer, ele será o Emanuel. Esse Jesus que nós estamos servindo nesta manhã, ele é o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. O evangelista João, quando ele escreve acerca do nascimento do Senhor, ele fala de um princípio quando tudo começou, no plano de Deus, que Deus, para a salvação de toda a humanidade, ele já tinha um plano para colocar em ação. E João, no capítulo 1, no versículo 14, ele disse acerca do verbo: no princípio era o verbo. O verbo é a interlocução falada. O verbo é a palavra de Deus, porque realmente no princípio de todas as coisas Deus criou os céus e a terra pelo quê? Pela sua palavra. Ele disse: haja sol, houve sol. Haja estrela, houve estrela. Tudo foi criado pela palavra de Deus no princípio. Mas olha a grande mensagem de Deus: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada e humanizada. O Espírito do Deus Todo-Poderoso, que fez surgir lá no ventre de uma virgem um óvulo já fecundado, e chamou o Filho
seria aquele o Filho de Deus, uma carne que estava naquele momento se desenvolvendo naturalmente, como se desenvolve qualquer outro ser humano. Mas a diferença é que naquele corpo físico habitava nele o Espírito do Deus Todo-Poderoso, o Espírito de Jeová. Por isso ele dizia: eu e o Pai somos um só. Não tem como, não tem. Mas infelizmente, lá no concílio de Nicéia, da igreja romana, eles procuraram uma definição convincente acerca, eles diziam, um mistério. No mesmo momento que ele se considerava o Filho do homem, o meu Pai que me enviou, ele mesmo dizia: eu e meu Pai somos um só, quem vê a mim vê o Pai. Eles falaram: olha que enroscada, que situação. Foi quando aqueles teólogos, os doutores da lei daquela época, eles definiram Deus como uma trindade, dividiram Deus em três partes iguais, um só Deus em três pessoas distintas da Santíssima Trindade. Quando a Bíblia Sagrada, o primeiro mandamento de Deus, ele já estava realmente estabelecendo acerca de um só Deus verdadeiro. O primeiro mandamento, no capítulo 20 do livro de Êxodo, ele fala exatamente: não terás, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra, embaixo da terra. Não te encurvarás a ela, não a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Então nós voltamos ao que é o princípio. Ao princípio, temos que realmente conhecermos e servirmos ao Senhor Jesus Cristo como Ele é. Em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 20, que diz: no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso que há um corinho muito antigo que nós cantávamos em nossas igrejas, não sei ainda se nós conservamos ou alguma igreja conserva, que diz: quem tem Jesus, ele tem tudo. Mas quem não tem Jesus, ele não tem nada. Por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, eles têm que ter cuidado. Não é qualquer coisa que serve, qualquer ensinamento. Não é só porque fala de Jesus. Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu vos mando? Então, pessoas, Jesus está sendo usado hoje, o nome de Jesus, muitas vezes até para propaganda. O nome de Jesus está sendo banalizado. É um nome que para muitas pessoas não tem muito valor, não tem muita importância. Mas para nós, o povo do nome, nós temos um nome, não somente que nós carregamos apenas como emblema na nossa vida, mas temos um nome que foi invocado sobre as nossas vidas no ato do batismo.
batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é o nome do único e do verdadeiro Deus. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 6 e versículo 3, quando ele diz: eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas pelo meu nome, o Senhor, e a tradução dessa palavra Senhor é Jeová, eu não lhes fui perfeitamente conhecido. Deixou algo ainda vago, mas o profeta Isaías, no capítulo 62 do livro de Isaías, ele disse que o Senhor daria um novo nome, pelo qual ele seria conhecido, e este nome foi trazido do céu. Por isso que Jesus se preocupou, o que eles estão dizendo acerca de mim. Era muito importante naquela época, como é importantíssimo para nós nos dias de hoje, porque com o passar do tempo, passar dos anos, a questão de nome para muitas pessoas não tem muita importância, não tem muito valor, mas este nome, ele traz embutido dentro de si o nome do Deus eterno, porque a palavra Jesus significa Jeová Salvador. Jeová Salvador, este é o nome da nossa dispensação. Por isso que Jesus disse: não credes que eu sou, perecereis no vosso pecado. Então não é tão simples, não é apenas o algo mais na nossa vida, procurarmos. Eu estava notando ontem, quando o pastor Helder estava pregando, ele mencionou sobre Paulo. Ele quis mais esclarecimento, ele quis aprofundar na biografia de Paulo. Eu quero saber acerca de Paulo. Quem é este que realmente nos manda ser o seu imitador, sermos seu imitador? Este que se coloca como modelo para todas as pessoas. Ele quis saber mais, e ele era legitimado, este Paulo era legitimado pela própria palavra de Deus, para servir para nós também como um exemplo. Conhecer a Jesus como Ele é, na sua íntegra, excede a todo o entendimento. Amém? Coisa que o inimigo tem trabalhado muito, para que o nome de Jesus não realize na nossa vida aquela missão, aquela obra que Deus tem, uma obra de libertação. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus lhe deu um nome. Eu li um livro, tem um livro, eu não, me esqueci do autor neste momento, mas o título dele é até bonito, está escrito Jesus. Eu pensei que esse livro era para enaltecer o nome de Jesus, para demonstrar mais segredos que estão contidos atrás deste nome. Mas aquele escritor, ele escreveu que o nome de Jesus era um nome comum na época. Era um nome que não tinha muito significado, não tem nada. Para combater as pessoas que batizam e valorizam o nome de Jesus. Ele dizia, então, aquele nome era um nome muito comum. Era comum. Mas este Jesus, Senhor Jesus Cristo, que nós cremos e recebemos na nossa vida,
É o nome que a Bíblia Sagrada diz que é o nome que foi dado acima de todos os nomes. É um nome que um dia vai se dobrar todos os joelhos, até dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quantas pessoas que estão aí colocando o nome Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. E quando você chega para uma indagação, então vocês creem que Jesus, Ele é realmente aquele único verdadeiro Senhor? E eles disseram, não, a coisa muda por completo. Mas graças a Deus, eu creio que, eu fiquei feliz, eu vou repetir uma palavra, de ver cada palavra dos obreiros, muitas vezes nos hinos que iam cantar, dando aquela demonstração que realmente tem um conhecimento acerca do nome do Senhor Jesus Cristo, que realmente é algo importante para nós. Então nós estamos também parabenizando. E nesses últimos dias, o que Deus está fazendo, irmão, é um esclarecimento, uma revelação, porque a igreja do Senhor está vivendo os últimos dias, como foi dito na pregação da palavra de Deus, ontem à noite, cada barbaridade que nós estamos ouvindo e vendo acontecer dentro das igrejas, nós precisamos mais do que nunca estarmos estabelecidos numa fé, numa rocha, que pode acontecer o que acontecer, as pessoas não vão se mover facilmente. É uma doutrina, porque a doutrina da divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habita nele corporealmente toda a plenitude da divindade. Amém? Então, olha como que é importante. Por isso que eu, quando vi o tema dessa conferência, e vós, quem dizeis que eu sou? Então não adianta só termos, não, eu creio em Jesus, eu creio de todo o meu coração, eu sei que Jesus é o Salvador. Nós tivemos há pouco tempo uma situação um tanto difícil, com uma pessoa, um evangelista do nome do Senhor Jesus Cristo, que praticamente vivia mais no meio dos trinitários do que dos unicistas. E nós falamos, mas espera, o que você faz com a revelação do nome? Não, mas fica tranquilo, os irmãos ficam tranquilos que eu prego somente acerca do nome de Jesus. Aí nós ficamos contentes. Puxa, Lavi está pregando, então ele vai nesses lugares, mas está pregando sobre o nome de Jesus. E perguntamos, mas eles não ficam revoltados quando você prega? Não ficam revoltados. Por quê? Quando ele nos explicou que ele pregava que Jesus curava, que Jesus salvava e que Jesus batizava com o Espírito Santo. É só isso que você tem para pregar. Irmãos, esta parte, esta meia verdade, a maioria das igrejas já tem saber que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Não é a plenitude da verdade, é alguma verdade, é uma meia verdade. Mas crer que Jesus, esse Jesus que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, é aquele que realmente vem buscar a sua igreja, é aquele que realmente nós vamos viver eternamente com Ele, porque nós sabemos que esta condição que nós temos hoje, revelada para a igreja,
que ainda está no processo da redenção, a lealdade do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier buscar a sua igreja, e tudo realmente estiver consumado, nós o veremos como Ele é, nós o veremos como Ele se revelará como Senhor dos Senhores, como Rei dos Reis, e tudo isso realmente, esse lado humano, essa parte que hoje nós temos a considerar, Jesus realmente como Filho de Deus, como Filho do homem, mas também revelado para cada um de nós, como o único, o verdadeiro Deus e também a vida eterna. Eu queria apenas concluir com duas escrituras, quando Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 2, versículos 7 e 8, ele disse que realmente os sábios deste mundo, a sabedoria humana, ela realmente não é capaz de trazer esse esclarecimento de quem é Jesus, de conhecer realmente a Jesus, porque ele disse assim, que os sábios e os príncipes desta terra não o conheceram, porque se o conhecesse, não crucificariam o Senhor da glória. Olha, os sábios da época, os entendidos não o conheceram, não alcançaram a revelação ou a definição de quem realmente era Jesus. Porque se o conhecesse, não teriam crucificado ao Senhor da glória. Quando o salmista Davi, lá no Salmos de número 24, a partir do versículo 7 em diante, que ele pergunta, mas quem é este? Quem é este Rei da Glória? Capítulo 24 do livro de Salmos, a partir do versículo 7, em que ele disse, a partir do versículo 7, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E Paulo menciona que pela sabedoria, pela capacidade humana, os príncipes não o reconheceram, não tiveram esta revelação, porque se o conhecesse, não crucificariam ao Senhor da glória. Que felicidade nós temos. Eu fico feliz em saber que na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo se resume toda a divindade de nosso Deus. Ao ter Jesus como Senhor da nossa vida, nós
temos tudo que Deus preparou para a redenção de toda a humanidade. E que pela sabedoria de Deus, pela sabedoria divina, homens como o apóstolo São Pedro não deixou dúvida nenhuma, não deixou pairar dúvida alguma. Tu és o Cristo, tu és o possuído. Isto equivale, ou equivalia naquela época para eles. Tu és a humanização do Deus forte, do Deus Jeová. João Batista esperava, porque ele cria no Velho Testamento, e ele sabia que haveria de vir o Messias, o ungido. E ele já estava no cárcere, ele estava preso, quando ele ouviu falar dos feitos do Senhor Jesus Cristo. Ele mandou 2 de seus discípulos perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Diz que Jesus não deu resposta, mas naquele mesmo instante, Jesus começou a curar os cegos, os aleijados, e disse: volta e diga para João Batista tudo que vocês viram, tudo que vocês, não precisa mais nada. Porque João Batista conhecia as escrituras de Isaías, que havia uma promessa: eis que o Senhor Jeová virá. E quando ele vier, os olhos dos cegos serão abertos, os coxos andarão. Olha que coisa gloriosa quando a pessoa conhece a palavra de Deus. Conhece a palavra de Deus, não precisa muito, ele já sabe a manifestação, a promessa, quem é que haveria de vir. Não era outro que viria, Deus não mandaria outro em seu lugar, mas ele veio, ele se humanizou. Eu não sei se eu vou ser bem compreendido, mas no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 16, que é considerado como, não na sua extensão, o maior versículo, o maior conteúdo da Bíblia, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, que deu o seu Filho. Como eu fico feliz quando Jesus disse: ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou. Não foi outro que deu, não foi o Pai que deu o Filho, mas Ele mesmo se deu a si mesmo. Eu acho, para mim, eu tenho uma revelação nessa palavra que me é gloriosa. Eu acho que até seria, eu sei que não é fácil, porque nós temos na Bíblia, quando Abraão teve que oferecer o seu filho Isaque, é considerado pela Bíblia como uma maior demonstração de fé e de obediência. Mas eu chego no meu entendimento que não seria tão difícil dar a vida de outro. O mais difícil é dar-se a si mesmo, doar a si mesmo. E o Senhor Jesus Cristo, realmente no lado espiritual, foi exatamente, Ele mesmo se deu, não foi algo forçado, porque onde nós conversávamos com os obreiros, o diabo não tinha realmente intenção nenhum, nem desejo nenhum
que Jesus morresse na cruz do Calvário. Quantas pessoas disseram: o diabo aplaudiu, o diabo aplaudiu. O diabo não aplaudiu coisa nenhuma, ele não queria. Por quê? Ele usou até Pedro, quando ele disse: eu vou, o Filho do Homem vai para Jerusalém, e lá vai ser maltratado, e vão crucificá-lo. E Jesus olha para Pedro e diz Pedro disse: cuida de ti mesmo, tem cuidado, isso não vai te acontecer, não se exponha, não faça isso. Jesus olha para Pedro: para trás de mim, Satanás, tu conheces as coisas dos homens, não conheces a de Deus. Ou seja, era necessário, ele precisava. Se ele não fosse, nós sabemos perfeitamente que não haveria esperança nenhuma de salvação para a humanidade. Até quando ele estava pregado, o ladrão disse: mas se tu és o Filho de Deus, desce aí dessa cruz, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Olha as propostas do diabo, mas ele não aceitou. Ele foi até o fim, ele aceitou morrer, sofrer tudo que sofreu, porque ele sabia o resultado, porque sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecado, não haveria. Olha que coisa importante, como a justiça de Deus. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Deus não pode ir, ele vela pela sua palavra para poder cumprir. E Deus realmente havia dito lá no início, lá no jardim do Éden: olha, vocês desfrutem de tudo, façam, comam, bebam, só não come aquela fruta, porque do momento que você comer, certamente morrerá. O diabo não precisou de muitas coisas não, irmão. O diabo mudou só 3 sílabas do que Deus havia dito. O diabo disse: não, certamente não morrerá. Essa foi a razão da queda de toda a raça humana. Morreu, o homem estava morto nos seus deleites, no pecado. Toda a raça humana embaixo da condenação. E o diabo estava com um trunfo muito grande na sua mão, porque Deus já havia estabelecido que não poderia haver resgate sem derramamento de sangue. O diabo falou: agora eu quero ver. Ele não vai contradizer a palavra dele, que o sangue do homem não servia mais, porque o sangue estava contaminado com o pecado. Sangue de animais também não servia, porque o sangue de touro, de ovelhas, não pode redimir dos pecados. Aonde mais encontraria, por exemplo, um sangue para o resgate? Mas Deus tinha a solução. Deus tinha um plano glorioso, porque Deus é espírito, e espírito não tem sangue. Espírito não tem sangue. Mas o plano glorioso de nosso Deus, a presciência de nosso Deus, ele fez essas palavras que eu disse nesta manhã, fez surgir lá no ventre da Virgem, lá, pela palavra de Deus lá. Apareça um óvulo lá. E apareceu um óvulo, e ele se desenvolveu no corpo daquela virgem. O Verbo se fez carne. Agora tinha sangue, não sangue contaminado de homem,
Ela disse, mas como é que eu vou acontecer isso? Eu não conheço o varão, nunca tive relação com o varão. Descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo. O que vai ser gerado é do Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa, irmão. Que coisa gloriosa. O sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário. Deixa-me te falar uma coisa gloriosa. Não foi sangue comum, não foi sangue de um homem. Sangue de Deus. Sangue de Deus, o milagre de Deus aconteceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ele disse, olhai por vós mesmos, e pelo rebanho que o Espírito Santo vos constituiu como bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. E quando que esse sangue faz efeito na nossa vida? Quando que nós recebemos essa transfusão desse sangue de Deus na nossa vida? No ato do batismo, quando nós descemos as águas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão de todo. Olha o reforço chegando aqui. Atos capítulo 20. O irmão vai me perdoar, só errei por um versículo aí, né? Que ele resgatou com o seu próprio sangue. Sangue de Deus é o nosso resgate. E quando nós descemos, por isso que é importante o batismo em o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus Cristo nos redime de todos os nossos pecados. Por isso a importância, irmão. Quem dizem? Que dizem os homens? As pessoas estão dizendo o quê? Acerca de mim mesmo. O que eles dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Tu és o possuído do Deus poderoso. Tu és o Jeová humanizado. Tu és o nosso único e o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Que saibamos, pois, valorizar